O meu desejo, a minha oração é para que as bênçãos de Deus sejam derramadas neste momento sobre você, querido irmão, querida irmã, que participa conosco deste momento de reflexão e de meditação. Paizinho querido, Pai de amor, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos tem conferido. Nós te pedimos o perdão de nossos pecados, te pedimos que nos abençoes, que cures as nossas enfermidades, que jamais retires de nós o teu Espírito Santo, mas que ele nos cele e nos batize para o grande dia de Deus, para ficarmos em pé e para recebermos das mãos de nosso Criador a coroa da vitória. Faze-nos servos fiéis a ti, que a luz que há em nós possa brilhar intensamente, até que seja dia perfeito e todos que nos contemplarem possam ver a glória do nosso Deus. Nós te pedimos as tuas bênçãos, com todas as tuas misericórdias, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, a nossa meditação tem por título Qual o tamanho de Deus? E o nosso verso está em Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que verso profundo, verso bonito. Nós pensamos que sabemos muita coisa e que nós sabemos todas as coisas, e muitas vezes queremos até mandar em Deus. Nós não compreendemos os caminhos pelos quais nós trilhamos. E então Deus é questionado constantemente. Às vezes, ao perdermos um ente querido, nós culpamos a Deus. Deus quis assim, Deus levou, Deus fez. Mas se você estudar profundamente a origem do mal, verá que quem trouxe a maldição sobre o nosso planeta não foi Deus, mas o inimigo de Deus, o nosso grande inimigo, porque se é inimigo de Deus, é nosso inimigo também. E ele nos ilude constantemente. Na nossa meditação que ouvimos, algum tempo atrás, nos fala que Jesus sofreu amargamente lá no deserto da tentação. E por quê? Para sair vitorioso. Quem deu aquele sofrimento para Jesus? Foi Deus? Ou foi o inimigo feroz que veio tentá-lo? Então, queridos irmãos, que nós possamos ver que Deus conhece todas as coisas, Deus sabe o que é o melhor. E os caminhos de Deus são caminhos retos, altos, sublimes. Os pensamentos de Deus são pensamentos que nos conduzem, com certeza, a um caráter mais perfeito, mais semelhante ao do nosso Criador. Certa ocasião, um garotinho perguntou para o seu papai: papai, qual o tamanho de Deus? E naquele momento estava passando um avião daqueles que voam a 12 mil metros de altura. E aí ele, olhando para o alto, disse: você está vendo aquele avião bem pequenininho, bem alto? E ele olhou para cima e de vez em quando dava o reflexo do avião e ele viu o avião. Ele disse: pai, como é pequenininho, né? E o pai disse: filho. Aí o pai levou o garoto a um aeroporto e levou próximo de um avião parecido com aquele, bem grande. E levando o menino, disse: e agora, filho, qual o tamanho do avião? Ele disse: bom, pai, o avião é muito grande. Queridos irmãos, qual o tamanho de Deus? Depende. Se você caminha longe de Deus, se você está muito distante, então Deus é pequenininho. Às vezes não é nem nada. Às vezes você nem enxerga Deus. Mas se você caminha diariamente com Deus, então você verá que Deus é muito grande, que Ele te protege, Ele te ama, te toma no colo, caminha contigo, te dá tudo aquilo que você precisa e você aprende a depender de Deus no colo de Deus. E isso é muito bom, é muito gostoso. Sabe, eu estava pensando nos pensamentos de Deus.
Um dia ele resolveu dar o seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Esses são os pensamentos de Deus. Ele queria nos salvar. E as duas festividades cristãs que nós mais comemoramos são a Páscoa e o nascimento de Cristo. Jesus não fez questão, Deus não fez questão de que nós soubéssemos a data do seu nascimento, mas a data da sua morte foi predita pelo profeta Daniel. Isso era mais importante. E o que é curioso é que Jesus veio a este mundo para morrer e também para ressuscitar com a finalidade de nos salvar. Então, se nós pensarmos que Deus enviou seu Filho amado para vir a este mundo apenas com esta finalidade, então nós precisamos reestudar o caso, porque Jesus poderia ter chegado aqui na quinta-feira, na sexta ser feito prisioneiro, morreria, no domingo ressuscitaria, subia ao céu e a missão estava cumprida. Mas Jesus nasceu, viveu entre nós, vimos Jesus crescendo, o pessoal lá viu Jesus crescendo lá em Nazaré e ele dava bom testemunho. Depois ele foi ungido, foi para o deserto e ficou muito tempo caminhando entre nós. Por quê? Qual a finalidade de Jesus caminhar entre nós? A finalidade era revelar o amor do Pai. Revelar que Deus é amor. O povo julgava que o Deus do Velho Testamento era um Deus austero, terrível, destruidor, vingativo. E nós nos esquecemos que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que foi feito sem Jesus. Jesus é o grande Criador dos céus e da terra. Quando nós vemos a lei de Deus sendo escrita com o dedo de Deus, o dedo ali era de Jesus. Quando feriam a rocha e saía água, era Jesus. À noite no deserto, a sombra era a sombra de Jesus, a sombra de Deus. E quando havia o calor da noite que fumegava e aquecia no frio deserto o acampamento dos justos, era Jesus aquecendo. De forma que quando a jumenta fala com Balaão, era o anjo do Senhor. Era Jesus falando com Balaão. E assim nós encontramos Jesus em todo o Velho Testamento. Certa ocasião, Jesus se colocou diante do exército assírio e 185 mil soldados pereceram naquele dia. Era Jesus. O Deus do Velho Testamento, Jesus Cristo, é o mesmo Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo. E ele veio para revelar o caráter de Deus. Aí ele foi para o céu e resolveu que nós, seu povo, sua igreja, que carregamos o seu nome, o nome de Deus, também revelemos ao mundo o caráter de amor do nosso Pai Celestial. Os outros que nos contemplam estão vendo Jesus em nós, estão vendo a glória de Deus, estão vendo que Deus é amor. Que testemunho estamos dando para os outros que nos circundam? Os outros estão verdadeiramente convencidos de que nós servimos ao verdadeiro Deus? Como é a minha vida? Como é a tua vida, querido irmão? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda verdadeiramente que o nosso testemunho seja fiel e que um dia nós possamos receber das mãos do nosso Deus a coroa da vitória. Quero convidá-los todos para uma oração. Paizinho querido, Pai de amor, nesse momento nós reconhecemos que o Senhor é o grande Deus de amor, o Deus das misericórdias. E reconhecemos que nós somos pecadores, dependemos de Ti, que o Senhor nos preencha o vazio, que o Senhor nos preencha curando os nossos defeitos, expulsando o inimigo das almas do nosso coração, tirando de nós toda a vaidade que nos separa de Ti. Ó Deus, como nós somos vaidosos. Gostamos de colocar argolas no pescoço, argola nos dedos, pintura em tudo quanto é lugar, roupas indecentes, mundanas,
como nós somos terríveis pecadores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos dignos, santifica-nos pela Tua presença em nossa vida, concede-nos que o Teu Espírito Santo jamais seja retirado de nós e que constantemente fale aos nossos ouvidos. Nós te pedimos que nos cures as nossas enfermidades. Se alguém está clamando a Ti por uma enfermidade especial, ó Senhor, envia a cura, envia o Teu anjo para nos curar. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.